6 para vocês, mas eu acho que a parte mais bacana mesmo, né, mais no finalzinho, é abrir para vocês fazerem alguma pergunta, algum comentário, compartilhar alguma experiência, tá bom? Para que esse tempo seja um tempo não só de trazer algo que eu já faço, né, mas que seja um tempo também da gente ter uma troca, tá? Então, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Ana Karine, certo? Eu sou casada com o Gleison Moraes, né? Meu esposo que é pastor. Eu sou mãe do Felipe Gadimiel, está aqui também, meu adolescente preferido. E nós fazemos parte ali da Igreja Batista em Vale Dourado, Natal. Eu sou psicóloga, né? Minha profissão, atuo nessa área, tanto na área social, né? Sou funcionária pública em Natal, como também sou psicóloga clínica, né? Eu também atuo nessa área, também em Natal, há cerca de 20 anos. E comecei cedo, viu, gente? Não me olha nessa cara, tá? Bem jovem, eu comecei muito cedo. Essa brincadeira, já passei dos 45, prática profissional, tenho 20 anos, tá? Se vão 2 décadas, né? Eu tenho muita gratidão a Deus, né? Porque o Senhor me escolheu, né? De uma forma linda para conhecer a sua palavra e para também ter o privilégio de me tornar filha dele, ao responder, né, a esse amor de Deus, que realmente nos faz uma nova criatura. Eu tive o privilégio de conhecer o Senhor muito cedo, né? A minha professora, da minha escola, na época, quando eu tinha 8 anos de idade, ela me convidou para ir a uma igreja batista, no bairro onde eu morava. E eu fui, né? E eu ia sempre aos cultos de domingo com ela, acompanhando ela. Depois ela perguntou à minha mãe se poderia me levar a EBD. E eu passei a ir a EBD, né? E ali eu fui aprender. Gente, como a EBD é muito importante, né? Pena que, ultimamente, muitos crentes têm deixado de ir a EBD, porque toda a base da minha fé de aprendizado bíblico veio da EBD, da frequência, né? Da busca pela palavra de Deus. E um pouquinho, então eu sempre me envolvi muito na igreja, mas aos 12 anos eu estava preparada para fazer minha confissão de fé, né? Eu cresci, atuava, amava Jesus, mas com 12 anos eu tive a maturidade suficiente para dizer que eu queria servir a Jesus. E no meu coração sempre tive um amor muito grande pela obra missionária, né? E a obra missionária não é você muitas vezes sair do seu país ou sair do seu estado, né? Às vezes, aliás, a obra missionária é onde você está, é fazer o amor de Jesus conhecido. E de uma maneira, né, vou encerrando mesmo, porque eu acho um pouquinho da história para os irmãos me conhecerem, né? Depois que eles vão ter essa oportunidade. E o meu maior sonho, quando eu comecei a crescer na minha vida cristã, como eu vim de uma família não cristã, né? Meus pais e meus irmãos, eles aceitaram a fé. Eu cresci com um desejo, um anseio muito grande de ter numa família cristã. Então eu pedia, orava muito a Deus, né? Que Deus me desse um esposo que amasse muito Jesus, né? Eu dizia assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um esposo que ame muito o Senhor, que ame mais do que eu amo, se possível, né? Porque eu queria que Deus me desse um homem que tivesse coração realmente no Senhor, né? E eu digo assim, eu digo para as mais jovens: não se desanime, porque me ensinaram que a gente deveria orar pelo nosso esposo desde muito cedo, né? Desde muito cedo. E aí eu disse assim: com 15 anos eu tenho que começar a orar pelo meu esposo, né? Mesmo que eu não namoro, nem tenha ideia de quando é que eu vou ter um namorado, mas eu tenho que orar pelo meu esposo. Eu orei 10 anos pelo meu esposo. Porque eu conheci ele, eu tinha 25 anos. Então foram 10 anos orando por ele, né? Mas eu sempre digo que quem confia no Senhor, que coloca a sua confiança no Senhor, sempre tem recompensa. Quando eu fui prestar vestibular, eu pedi ao Senhor que me desse uma profissão também, me orientasse para uma profissão que eu pudesse também identificar o reino de Deus. Então, queridos, quando a gente coloca a nossa vida realmente como uma oportunidade de servir ao reino de Deus, o Senhor nos abençoa em tudo que nós fazemos. A palavra bíblica, que o homem, né, que teme ao Senhor, ele é uma pessoa bem-sucedida, ele é feliz, ele é próspero em tudo que ele fizer. É real. Eu tenho vivenciado isso na minha vida desde os 8 anos de idade. Que é aquele que coloca sua confiança, que estrutura sua casa verdadeiramente
rocha que é Cristo. Pode vir a dificuldade que for, o desafio que for, mas você persiste. E a partir desse breve testemunho, né, que a gente estava, de fato, nem tinha planejado fazer, mas sentindo no meu coração, eu creio que isso é uma resposta do Espírito Santo de Deus. Mas para que a gente possa também se sentir avivado na nossa caminhada de fé com o Senhor. Porque servir ao Senhor tem recompensa. Aqui e lá. Amém? Então vamos lá. Então, falando com a irmã Vitória, ela trouxe uma sugestão do tema, né, na área que eu atuo, da psicologia, que é a depressão e a ansiedade. E eu falo muito sobre esse tema, muito, em igrejas, em escolas, onde quer que eu seja chamada, convidada, né? Recentemente, agora no Setembro Amarelo, fui convidada por uma amiga que é professora numa escola lá em Natal para fazer uma palestra àqueles alunos e professores. Então, assim, é um tema assim, da saúde mental que eu trabalho muito e há muito tempo. Mas uma coisa que eu acho, né, uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte: eu falo desse tema há muito tempo, só que para profissional eu tenho 20 anos. Mas eu nunca me colo nada. Eu bato no princípio que aquilo que Deus tem, principalmente quando é uma igreja, ele tem uma mensagem específica, ele tem uma mensagem particular. Eu posso até reler alguma coisa que eu achei bacana. Eu tenho várias apresentações de slides parecidas no mesmo tema. E quando eu estava me preparando e orando para essa apresentação, certo? Eu disse assim, eu vou dar uma olhada no que eu já fiz. Aí eu fazia, isso não, isso não, isso não. Nada disso me parece ser o que Deus tem para a Igreja Batista em Serra Corá. E Deus me deu algo completamente novo e algo completamente diferente do que eu já falei. Então, que a gente perceba, que Ele trouxe para mim e vai trazer também para vocês, amém? Então, você pode colocar? Sim, já colocou. Tem como apagar essas luzes para mais melhor para os irmãos visualizarem? Só essa daqui na frente, eu acho que já ajuda. Não é essa árvore, vamos pegar? Essa árvore daqui. Nossa, tá dando para vocês verem, né? Melhor? Então, olha só, a gente vai falar sobre depressão e ansiedade, tá? Mas eu quero também falar para vocês alegria e paz, ao invés de tristeza e inquietação. Tá certo? Como a palavra de Deus trata as nossas emoções. Tá bom? Não pode passar, por gentileza? E aí eu quero apresentar para vocês. Vocês sabiam que a Epístola de Paulo aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria? Alguém sabia disso? Não? Agora todo mundo sabe, tá certo? A Epístola de Paulo é conhecida como a Epístola da Alegria, né? Paulo, ele refere o termo, né, que são sinônimos: alegria, gozo, regozijo, 10 vezes, uma epístola muito pequena de 4 capítulos, né? E a gente vai aprender uma coisa na Bíblia, que toda repetição na Bíblia, ela dá ênfase, né? Toda repetição na Bíblia, toda vez que há repetições, Deus está chamando a nossa atenção. É como se fosse o negrito da Bíblia. Prestem atenção. Como se fosse aquela letra maior, né? Que é absoluto. Prestem atenção. Né? Então, a Epístola de Paulo aos Filipenses é a Epístola da Alegria. Por quê? A gente vai entender o contexto. O que estava acontecendo na vida de Paulo quando ele escreveu essa epístola, essa carta? Paulo, ele foi preso injustamente. Ele foi caluniado por inimigos gratuitos. Seus planos foram frustrados. Ele tinha planos de evangelização. A sua vida corria perigo, porque ele ia passar pelo julgamento do imperador. E se o imperador considerasse ele culpado, ele apenas seria a morte. Tudo isso deveria fazer com que Paulo fosse magoado, revoltado, vingativo e com a vida totalmente amargurada. Mas longe disso, ele declara em verdadeira euforia de alma: mas que importa, contanto que em Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei. Esse é um trecho que eu creio de uma pregação do pastor José Batista. Então, o que a gente precisa entender, né? A palavra de Deus diz
Nenhum de nós aqui passou pelo que Paulo passou, certo? Cada experiência de sofrimento era única. Mas tudo que Paulo passou é uma experiência de sofrimento muito desafiante para o ser humano. Porque nós não fomos criados para dar com privação. Privação de liberdade. Ele passa pela humilhação de estar acorrentado no sofá, né? Para onde ele ia, ele tinha uma corrente que prendia ao seu guarda, né? E ele passou por mentiras, por calúnias, ele estava fazendo a obra, ele ficava frustrado porque ele tinha planos de expansão e ele estava preso naquela situação, né? E ainda assim ele descreve na Epístola de Filipenses que nada importa a não ser que o nome de Cristo seja anunciado. O que faz a diferença? Uma pessoa que está passando por muita dificuldade e ainda assim ela conseguir ter paz de espírito. Mais que paz de espírito, ela conseguir se alegrar naquela realidade. Então, uma coisa que a gente vai entender é que a gente precisa ter esse cuidado de onde os nossos olhos estão fixos, para onde a gente está olhando, para onde a gente está colocando de fato a nossa fonte de vida, tá? E a gente vai andar mais um pouquinho. Então, você pode passar, por favor? Um pouquinho, parece que foi um pouquinho forte, mas a gente vai aqui para a Epístola de Filipenses, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Queridos, esse texto, pessoalmente para mim, é um dos textos mais preciosos da Bíblia. Você pode entrar na profundidade dessa palavra. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela tem autoridade do próprio Deus, né, como palavra de Deus revelada, como o Espírito Santo ali conduzindo aquela pessoa na expressão. A gente tem que entender uma coisa: ordem não se discute. Questão de hierarquia. Deus é Senhor, né? A palavra de Deus, ela está construída no imperativo. Deus não está aconselhando você, não. Deus diz: faça assim ou não faça assim. Então, quando a gente estuda português, a gente sabe que o verbo que está no imperativo é uma ordem, certo? A gente está lidando com a questão de hierarquia aqui. Deus é o Senhor, Ele é o Criador, você é a criatura, certo? E quando você tem a Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. E Ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. E por que a gente se preocupa tanto? Porque a ansiedade, ela rouba a paz do hoje. Nem chegou aquela dificuldade. Você nem sabe se aquilo realmente vai acontecer. Mas aquilo já roubou a sua paz. Aquilo já roubou o seu foco. Aquilo já roubou a sua concentração. Então, quando Deus diz através da sua palavra: não vivam preocupados com coisa alguma. Aí você pode dizer: mas Deus, eu estou desempregado. Eu sou o provedor da minha família. Como é que eu vou pagar a conta que vai chegar no próximo mês? Você não acha que uma pessoa que estava empregada e é o provedor da família, que quer ficar sem emprego, não é uma preocupação relevante, importante, autêntica, que você pode desprezar? Ou vocês acham que não? É uma preocupação que você tem que levar em conta. No final do mês os boletos vão chegar, não vai? Mas a Bíblia diz que você não deve ficar preocupado com coisa alguma. Você não acha que envolve uma situação como essa? Envolve, né? Se você está doente, você vai fazer uma cirurgia. Você tem motivo para ficar preocupado? Ou alguém que você ama muito está doente? Você tem motivo para ficar preocupado? Aquela doença pode evoluir. A gente passou por uma pandemia recentemente. Quantas pessoas que a gente gosta foram contaminadas pelo Covid e a gente passou a temer pela vida delas? A gente ficou ansioso, preocupado? Sim. A gente pode tentar contestar com Deus: Deus, o Senhor tem que levar em conta, é o Covid, só pode morrer, né? A pessoa que eu amo, que eu me importo.
Mas a palavra de Deus, ela diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. É uma ordem de Deus. Agora é interessante que, se você prestar atenção na Bíblia, muitas coisas que Deus diz, é como se ele amarrasse a algo, entendeu? É uma condicionalidade, tá certo? Por exemplo, você é pai, você chega para o seu filho e diz: filho, estude para você ter boas notas e você passar de ano, entendeu? Então é uma condicionalidade. Se você estudar, você vai passar de ano, você vai ser aprovado, certo? Ele está dizendo que uma coisa vai levar a outra, vai ter uma consequência. E aí a gente vai ver isso aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam. Orar por coisas, se preocupar e ser tomado por ansiedade. E agradecendo por tudo que Ele já fez. Porque você reconhece que Deus, Ele é o doador de todas as coisas. Né? Você não tem poder. Você não tem poder, por exemplo, para acordar amanhã e ter fôlego de vida. Deus é o doador do fôlego de vida que você precisa todos os dias para acordar. Então, aí eu ia para a condicionalidade, vamos ver juntos? Então vocês experimentarão o quê? Que recebe todo entendimento e guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A condicionalidade. Está preocupado, está ansioso, está angustiado? Ore. Confie no Senhor, porque Ele sabe o que você precisa. E só Ele pode prover o que você precisa. E depois que você fizer isso, você orar, confiar. Porque quando você se preocupa, mostra que você não está confiando. Você não está colocando sua fé naquele que realmente pode resolver. E aí você não vai sentir a paz. Porque a paz, ela vem do coração que confia no Senhor. E você vai experimentar, não é qualquer paz, é a paz que vem de Deus. E ela guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. E aí é nesse ponto onde entra a depressão e a ansiedade. É nesse ponto que entra o adoecimento das emoções. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que determina uma emoção é o pensamento. Certo? É o pensamento, é aquilo que ocupa a sua mente. E eu deixo eu perguntar para vocês: o que mais tem ocupado o seu pensamento? O que mais ocupou o seu pensamento no dia de hoje? O que mais ocupou o seu pensamento durante essa semana ou no último mês? Entende? Se você estiver passando por problema no casamento, o pensamento que possivelmente lhe ocupou mais sua mente durante essa semana ou esse mês foi com relação ao seu cônjuge. Se você está tendo dificuldades com algum relacionamento com um filho, alguém da sua família ou do trabalho, possivelmente o seu pensamento nessa semana foi essa dificuldade. E os pensamentos, eles vão minando, eles vão dando formato às nossas emoções. Por isso, quando a Bíblia diz que a paz de Deus vai resguardar a mente, é porque o Senhor sabe que a nossa mente, ela é bem preciosa, sabe? Sabe por que primeiro a gente tem preciosidade a Deus obedecer? Deus está dizendo ali: não se preocupe, ore e confie em Deus, né? Não é verdade? Agradeça, reconheça quem Ele é, agradeça o que Ele fez e ore para você ter paz. E a paz que guarda a sua mente e o seu coração. Mas Deus sabe que a gente é tendencioso principalmente a desobedecer. Aí você continua se preocupando. E quando você continua se preocupando, quando aquilo começa a entrar na sua mente, a se repetir, a nossa mente vai modulando as nossas emoções. Aquilo que a gente pensa vai moldando as nossas emoções. Então, se você passa uma semana se preocupando com algum desses problemas que eu apenas citei para ilustrar, certo? Suas emoções vão mudando. Aí uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, a depressão. A depressão, ela é um transtorno de humor, certo? Ela é um transtorno. Você pode ter um transtorno, que é quando a doença ela se apresenta, ela já se instala, e ela pode se apresentar de várias formas, a vários tipos de depressão, certo? Ou você pode ter um episódio depressivo. É quando você está passando por uma dificuldade muito grande, que já se faz mais de 15 dias, é um dos critérios, e você começa a ter mudanças no seu humor.
certo? A principal sintoma da depressão é a alteração do humor. Então, a depressão é só tristeza? Não. A depressão é falta de concentração, entendeu? É dificuldade de memória. Mas não é só uma coisa ou outra, é um conjunto. É apatia, é mudança na alimentação, no paladar, no apetite, é mudança no sono, é irritabilidade. Muitas vezes a pessoa só associa uma depressão à tristeza, aquela pessoa que não consegue se levantar da cama, entende? Mas a depressão está relacionada a outros sintomas muito comuns, irritabilidade, é mudança de humor. Você é uma pessoa tranquila, de repente você começa a ficar impaciente, irritado, tudo, né, deixa você desgostoso, parece que nada dá certo, parece que nada lhe agrada, tudo assim parece ter um gosto ruim, entende? É irritabilidade, isso é mudança de humor. Então, uma pessoa ela pode ter um transtorno depressivo, mas ela pode ter um episódio depressivo, que não é já a doença instalada. De repente, você está passando por uma situação na sua vida que você não está conseguindo responder a ela emocionalmente, e aí você pode ter um episódio depressivo. Ele pode durar algumas semanas, e você tem um episódio depressivo. Entendeu? Por quê? Os pensamentos adoecem as nossas emoções. E aí, quando a gente fala em depressão, você vai sempre lembrar disso. Mudou o humor. Se você for para um médico, ele vai perguntar como é que está o seu corpo, como é que está o seu apetite, você está vontade de fazer as coisas. Muitas vezes a depressão ela também interfere, principalmente se for um transtorno, uma coisa que já se aprofundou, ela vai interferir principalmente na nossa funcionalidade. Então, se você estuda, você vai ter dificuldade nos seus estudos. Se você trabalha, você não vai conseguir fazer o seu trabalho como você fazia antes. Entendeu? Se você cuida da casa, você cuida dos filhos, você não vai conseguir fazer as coisas como antes. E ela também interfere, inclusive, na nossa relação com Deus. Né? A nossa prática devocional com Deus. Então, a gente vai entender que a depressão ela vai ter essas facetas. Ela pode interferir na nossa funcionalidade de várias formas. De uma forma leve, moderada e de uma forma grave. Né? Quando as pessoas se afastam do trabalho, elas se afastam, né? Não vão mais para a escola, tá certo? Então, assim, a gente vai entendendo que, primeiro, os nossos pensamentos, né, eles vão ter uma importância muito grande. Aquilo que a gente pensa mostra, de fato, como está a nossa saúde emocional. E isso vai trazer vai afetar as nossas emoções, tá bom? Eu quero primeiro que vocês gravem, que vocês guardem isso, tá bom? Mas, principalmente, lembrar o que a palavra de Deus diz. Quando ela diz que você não deve ficar preocupado, tudo que você precisa, coloque diante de Deus e coloque a sua confiança que Deus vai suprir, você vai experimentar a paz de Deus. Que guarda o que? A mente e o coração. Pensamento e emoção. Então, será que você duvida que uma pessoa, uma vida que está privada em Cristo, ela pode até dar uma caminhada, mas ela não vai cair. Porque ela tem a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções guardadas e acessadas no Senhor. Gente, é a palavra de Deus. Muito antes da psicologia, a medicina psiquiátrica, muito antes do conceito de depressão, ansiedade existisse, a palavra de Deus já tratava. Através de quê? Da mistura da alegria. Amém? Vamos lá. Vou abrir para perguntas daqui a pouco. Pode passar. Como cuidar das nossas emoções? Pode passar. Pode passar. Como cuidar das nossas emoções? É a pergunta. Guardando a nossa mente. Então, uma coisa que você tem que fazer foi o que eu deixei a pergunta para vocês. O que você ocupou seu pensamento durante toda essa semana? O que tem ocupado seu pensamento durante todo esse mês? Examine seus pensamentos, examine suas crenças e examine suas emoções. Por que a gente vai entrar na questão das crenças? Olha só, preste atenção. Digamos que você vou criar aqui uma situação hipotética para você entender como é que isso funciona, tá certo? Digamos que você trabalha num local há muito tempo, certo? E chega alguém e diz assim, e ocupa o seu lugar. Sua chefia diz, fulano, olha, a partir de hoje chegou esse funcionário aqui, ele está mais capacitado, ele terminou o curso agora, e
ele vai fazer o que você faz. A gente vai mudar você para outra função. Certo? Como é que isso pode impactar a sua vida? Imagina você essa pessoa. Você faz aquilo há anos. Aí chega alguém assim, você sempre ocupou esse lugar. Mas a partir de agora, o fulano vai fazer o que você faz. A gente vai deslocar você, porque essa pessoa está mais capacitada. Como é que a mente dessa pessoa fica? Vamos pensar em algumas coisas juntos? Como é que os pensamentos dela devem ficar? O que ela deve pensar num momento desse? Me ajudem aí. Eu criei um personagem, entre uma história comigo. O que é que passa na mente de uma pessoa assim? Eu estava fazendo errado. Eu estava fazendo alguma coisa errada, né? O que mais? Desvalorizada. Ela se sente. Aí a gente na emoção, né? Ela se sente desvalorizada, né? Mas antes dela se sentir desvalorizada, passou o pensamento na mente dela, né? Olha, o cara é mais capacitado que eu, né? Então eu não sou tão capacitado assim. Não, ele é melhor do que eu, não é isso? Ou então eu fiquei para trás, eu devia ter estudado, devia ter me aperfeiçoado, me aprimorado, de repente, né, se sentir desvalorizado. O que mais? O que é que passa na cabeça dessa pessoa? Muitas vezes até culpa a Deus, né? Poxa, eu sirvo a Deus, sou Pois salva é. dele, de repente isso acontece na minha vida. Nossa, eu estou sendo injustiçada, eu estou há tanto tempo aqui nesse local fazendo esse trabalho, isso me descarta como se eu não fosse ninguém, né? Deus, por que o Senhor permite isso? Você se sente injustiçado, né? O pensamento dele, eu estou sendo injustiçado. Vamos pensar, esse é o pensamento. O pensamento, ele vai com base na crença. E aí, você vai pensar o seguinte: ah, eu não sou tão bom. Ah, eu sou burro, né? Ah, eu dormi no tempo, né? Ah, eu sou, sei lá, eu sou um Zé Ninguém. Ah, ninguém se importa comigo, né? Ah, eu não tenho valor. Então, o pensamento, ele vai estar gerando a crença. E as crenças têm a ver com a nossa história, sabe? Com a nossa história. Muitas vezes a gente repete coisas que você ouviu. Certa vez eu ouvi de uma paciente uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela disse que quando era criança, quando ela fazia alguma coisa, nem criança não tem essa habilidade de um adulto. É claro que a criança pode ser um pouco mais desastrada, não que ela seja desastrada, ela não tem a habilidade de um adulto. Isso é fato. Se você mandar uma criança lavar uma louça e enxugar, é muito provável que ela quebre um prato no copo. Vocês não concordam comigo? E ela está errada? Não, ela não tem habilidade de um adulto. Certo? Então, se você colocar uma criança para quebrar um prato no copo, cuide para ela não se machucar e não brinca com ela, porque ela não tem habilidade de um adulto. Aí a paciente disse assim: quando eu estava fazendo as coisas, eu quebrava alguma coisa, minha mãe olhava para mim e dizia assim: se eu fosse, como é que era? Se fosse para eu nunca contrataria você, né? Eu nunca contrataria você, se eu fosse sua chefe, eu nunca contrataria você. Para uma criança. Quando ela entra na vida adulta e ela assume o primeiro emprego, qual é a crença que ela tem? Eu estou muito insegura, eu não vou dar conta. Vocês entenderam? Lá atrás, muitas crenças que nós temos têm a ver com o nosso passado. O problema dessas crenças é que elas continuam afetando o que acontece hoje. E por isso que a gente tem que examinar e guardar a nossa mente. Examinar seus pensamentos, examinar suas crenças e examinar suas emoções. Porque o que acontece? Aí entra no que a irmã disse: eu me senti desvalorizada, né? Quando você tem um pensamento, quando você tem uma crença, aí vamos voltar para o nosso personagem. Aí o nosso personagem começou a ficar ansioso. Ele chega para a mulher e diz assim: mulher, tem uma pessoa no meu lugar, eles vão mandar embora. Se acalma, só mudar você do lugar, porque hoje é assim mesmo, o mercado, quem sabe mais, quem tem mais poste, isso, ocupa o lugar. Se acalma, você tem seu emprego, todo mundo lhe conhece, você faz seu trabalho direito. Não vou me mandar embora. E aí eu vou ficar na rua, vou ficar desempregado, não vou poder mais sustentar você vai me deixar, entendeu? Olha a ansiedade. Olha o que ele está achando, porque ele está achando que o valor dele foi perdido. Eu não tenho valor. Eles vão mandar embora e a mulher vai me deixar. Ele vai lá na frente, né? Aí ele começa a mudar o comportamento dele. Tudo, pensamento, crença, emoção, comportamento. Ele começa a ficar ansioso, ele começa a não executar o trabalho direito, às vezes começa a beber, começa a procurar a jogar, fazer algum vício para distrair. Na verdade, o vício é para reforçar
que ele realmente acredita que é. Eu sou um Zé Ninguém. Toda pessoa que se entrega ao vício, ela tem uma concepção errada e inadequada de si mesma. E se lançar ao vício é uma forma de confirmar o que ela acha que ela é. Certo? Então vocês entendem que é o que a gente pensa, atrapalha, é o que a gente crê que a gente é, como a gente se percebe, como a gente se sente. E termina por como nós nos comportamos. Então, por isso que a gente precisa examinar os nossos pensamentos. E depois de examinar, Karina, o que é que faz? O que é que vocês acham? Depois que você examina, identifica o que não está funcionando como deve ser, o que é que você faz? Gente, muitas cabeças pensantes aqui, só estou vendo as imagens. Pode falar. Depois que a gente examina, procura um médico, não que para resolver. E aí? Depois que você examina e percebe que tem alguma coisa que está disfuncional. Rapaz, olha, me identifiquei. Esses pensamentos sempre acontecem. Realmente eu acredito nisso. E realmente eu me sinto assim. E realmente eu me comporto assim. Entende? E aí você de repente se vê na história desse personagem. Mas aí, vamos voltar. Como é que você, ou então você está caminhando esse caminho, né, nessa sequência? Você está examinando os seus pensamentos. E agora, o que é que eu faço? Então a gente precisa sim examinar, né? Examinar para realinhar. Então tudo começa aí. Você tem que perceber o que é que está me sabotando. E muitas vezes é o que você pensa. Porque o que você pensa está associado ao que você crê, é o que você sente, é como você se comporta. Então você precisa realinhar. A gente às vezes precisa fazer o caminho de volta. Né? E outra coisa, a gente precisa combater os nossos pensamentos. Como é que é possível, né? Porque o pensamento é uma coisa aleatória. Você está aí sentado, às vezes você está pensando no jogo, no seu time que não ganhou, né? Qual é a roupa que você vai usar no aniversário que vai ter próxima semana. Não é assim? Do nada você se despeça. Né? Mas a gente precisa também disso ter uma mente firme. A gente precisa muitas vezes não só examinar, mas confrontar os nossos pensamentos. E sabe como a palavra de Deus é uma grande aliada? Por exemplo, a gente viu agora Filipenses 4, né? Que diz assim: você não fique preocupado com coisa alguma, mas antes de tudo, olhe a Deus. Então, quando vier aquele pensamento daquela pessoa que você se preocupa com tudo, você vai repetir para a sua mente, certo? Para você mesmo, não fique preocupado com coisa alguma. Antes de qualquer coisa, olhe a Deus. Coloque diante de Deus a sua preocupação. A gente precisa confrontar os nossos pensamentos e confrontar com a palavra de Deus. Quantas vezes eu lembro muito de situações de escola, né, que a gente é desafiada e a gente acha que não dá conta, né? Tem uma gincana numa escola, alguém diz: você vai, sei lá, vai fazer a soletração, você vai fazer isso. Aí você faz: eu não consigo, não consigo, não consigo. Mas se você mentalizar: eu consigo, eu consigo, eu consigo. Muitas vezes você precisa combater esse pensamento, porque senão você paralisa, não acontece. Então vamos seguir, vamos passar. De onde vem o adoecimento das emoções? Depressão pode estar associada a traumas na infância, a fatores genéticos, né? A pessoa pode ter uma genética, quem tem mãe, avó, pai, depressivo, muitas vezes desenvolve também. E a insegurança, e a eventos ambientais. E às vezes está relacionado assim, perda de emprego, perda de um ente querido, né? Perda de um relacionamento. Então, assim, são situações que podem desencadear um quadro depressivo. Ninguém, queridos, ninguém, absolutamente ninguém está imune a ter um episódio depressivo. Eu não digo nem desenvolver a depressão, que é preciso agravar mais, mas de ter um episódio depressivo na vida, certo? Inclusive em crentes, porque agora não está menos, né? Agora está 50-50, mas eu já tive clientela, pacientes de ser 90% crentes, entendeu? Com eles dificuldades de saúde. Então, ninguém está isento e imune de ter um episódio depressivo. Por isso que a gente precisa tratar isso com muita seriedade, com muito respeito, mas também com muita autoridade na
na palavra de Deus dizendo que tem resposta e que tem solução. Então, a depressão pode estar associada a traumas na infância, fatores genéticos e eventos ambientais. A ansiedade pode estar associada a dificuldade de lidar com pressões, cobranças excessivas e insegurança. Né? Não sei se tem alguém que se familiariza com isso, né? Mas toda vez que você se cobra muito, é muito cobrado, certo? Você está inseguro, você tem a crença que não é capaz, ou você está sendo muito pressionado, você pode ter um quadro de ansiedade, né? Episódio de ansiedade também. E aí eu trouxe uma reflexão. Viver uma sociedade tão desordenada moralmente, profundamente comprometida pelo pecado, é suficiente para fragilizar qualquer um de nós. Nadar contra a maré é exaustivo, desgastante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, de crente para crente. Você é um servo de Deus. Você tem na Bíblia um alto padrão moral de como Deus quer que você seja. E você se esforça muito para seguir esse padrão moral, bíblico mesmo, de comportamento, de fé, de regra, de fé e prática. Mas todo mundo que está ao seu redor, a maioria dos seus relacionamentos, ambiente de trabalho, familiar, ninguém tem compromisso com a palavra de Deus. Está todo mundo nessa condição de decadência moral. E você está ali sempre mostrando o caminho. Isso aí está errado, é assim que deve ser. Muitas vezes você fazendo o que é certo, sendo ridicularizado. Isso cansa, isso te cansa. Chegou já um momento que você diz assim, meu Deus, como é difícil ser crente. Como é difícil você dar testemunho da verdade. Vocês já passaram por algo desse tipo? Então, a gente vai entender que só o fato de a gente estar num mundo tão mal, isso tem um impacto sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde também, das nossas emoções. E sendo assim, nós compreendemos que não somos imunes às pressões à nossa volta. Por isso, nós podemos nos fragilizarmos, né, e adoecermos. Então, uma coisa que a gente precisa entender, de fato, é que é muito difícil. Hoje a gente tem uma incidência do aumento de problemas de saúde mental de uma maneira geral, certo? E não é outra coisa, é resultado da queda, gente. O pecado só tem super abundado. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso à comunicação, meios de comunicação, à tecnologia e a bens materiais como essa geração. Vou provar para vocês, certo? Quem foi que aqui passou a infância e não tinha celular na sua infância? Levanta a mão. Certo. Quem é que aqui é adolescente ou criança que tem, ou tem alguém na família que tem acesso a celular? Crianças e adolescentes que já tem o celular na mão, alguém tem na família. Tá vendo? Tá certo? É isso mesmo. Não é isso? Quem é que tomava refrigerante aqui só em eventos especiais? Quem é que comia uma pizza, um hambúrguer, menina? Eu comi um baú quando eu ia para casa da minha madrinha, que eu tinha aquela madrinha só de boca, né? Uma madrinha só de boca. Eu, uma vez que passava as férias lá, e a gente tinha o evento da semana, que era comer um baú no domingo. Todo dia de domingo a gente ia comer um baú. Entendeu? Quem é que comia um lanche especial, uma pizza, um sanduíche, só muito de vez em quando? Levanta a mão. Nas quatro da manhã, não é isso? Hoje, se você quiser comer um baú hoje, um hambúrguer, uma pizza, você pode, está acessível, nem que seja no cartão de crédito, né? Não dá. A nossa vida não melhorou. Mas as coisas estão muito mais acessíveis. A gente nunca teve uma geração que tem tudo à sua disposição, né? Você não precisa sair de casa para o cinema. Você liga lá, está lá na Netflix, a Prime Video ou o que seja. Você não precisa sair de casa para comer. Você liga lá, está acionando seu celular, o iFood traz a comida que você quiser. Gostosa, ali na sua casa. Chega quentinho ainda, muitas vezes. Entende? E por que a gente tem uma geração tão adoecida, tão insatisfeita, tão descontente? Só para dar alguns dados para vocês, o Brasil ele é considerado um ranking mundial, se eu não me engano, da depressão, talvez o quinto do mundo inteiro, certo? Mas ele nós, a população brasileira, o Brasil é considerado o país da América Latina em primeiro lugar em casos de ansiedade.
E se eu não me engano, o terceiro também é depressão, agora eu não fugir. Mas o que eu quero alertar? Que o nosso país, a nossa população brasileira, ele está lá em cima, em casos de depressão e ansiedade. Lá em cima. Sem contar, né, que aumentou desastrosamente depois do Covid, né? Sim, depois do Covid também. A ligação psicotrópica Já aumentou. em cima. Os casos aumentaram assustadoramente, de verdade. Eu estou na clínica há bastante tempo e eu noto isso sendo uma coisa absurda. Né? Tenho trabalhado muito, inclusive, sou muito cansada, porque demanda demais. E todos os âmbitos, tá certo? Tanto no serviço público como no privado, chega gente adoecida direto. E os casos de suicídio, então, são absurdamente. Então, como é que a gente explica que uma geração que tem tudo que promete ser o elixir da felicidade é uma geração tão doente, tão adoecida? Né? Então, a gente precisa entender, né, que existe muita coisa nos adoecendo lá fora. Mas qual é a diferença desse povo que está aqui? O que nos faz diferente da maioria? Porque a gente pode até adoecer, entendeu? A gente bambeia, mas não cai não, viu? Crente não é para cair não. Você pode dar uma bambeada, né? Pode ser que no período da sua vida as emoções deem uma fragilizada, mas a gente não cai não. Qual é a diferença? Confiança no Senhor. É a confiança no Senhor. E não só isso, porque a Bíblia traz resposta. A Bíblia fala sobre ansiedade e depressão. Entendeu? A Bíblia fala sobre ansiedade e depressão. Eu gosto de citar, tem uma pregação que eu amo, mas eu amo demais, que fala sobre Elias. Eu vou só citar um trechinho, mas é uma das minhas preferidas. E ela fala o seguinte: todo mundo diz que Elias teve depressão, né? Ele foi para a caverna, a gente não sabe. A gente sabe que as emoções de Elias não estavam legais. Elias, profeta do Senhor, tinha acabado de fazer um grande feito, ser usado por Deus, desceu fogo do céu, consumiu lá o holocausto, os profetas de Baal foram todos presos e mortos, entendeu? E Deus deu naquele dia uma grande vitória através do profeta Elias, entende? Aí, Elias, como de Deus, caminhava com Deus, falava tete a tete com Deus. Aí Jezabel, quando soube, que tinha matado os profetas de Deus, Elias, a filha dele, ó, já era, vou matar. Elias anda, né, caminhar, deixa o servo dele lá para trás, chega lá na caverna. E aí o que Deus faz? Né? Deus cuida de Elias. O anjo vai, bate nele, deixa lá um pãozinho quentinho, né, gostoso, lá uma água lá. E daí Deus cuida de Elias. Mas Deus cuida de Elias, né? E Elias, ele traz a mesma queixa. Ele diz assim: os profetas, né, mataram os teus profetas e só eu restei, não puderam tirar a minha vida. E Deus repete de novo: Elias, ele fala, mataram os teus profetas, só eu restei dos profetas que estão tentando me tirar a vida. E aí Deus revela a Elias, Deus assim: há ainda 300 joelhos que não se dobraram a Baal. Quando a gente vai ver o aspecto emocional de Elias, Elias se queixa diante de Deus. E muita gente diz assim: mas rapaz, Elias, homem macho todo, o profeta do Senhor estava vendo uma mulher. Jezabel não era qualquer mulher, não, mulher era má. A mulher era má. Mas o problema não é que Elias tinha medo de Jezabel. Tem muita gente que interpreta esse texto de uma forma muito, né, legal, não está muito consciente. Qual é a queixa de Elias? Deus, eu estou fazendo tudo direito. Mataram os seus profetas. Elias está triste, porque ele viu que pessoas que estavam servindo a Deus foram mortas por homens ímpios. E Elias está indignado. E ele diz assim: mataram os teus profetas, só eu restei, e ainda procuram me tirar a vida. Naquele momento, Elias tirou os seus olhos do Senhor, entendeu? E ele colocou em si. E ele estava se sentindo talvez injustiçado e sozinho. Deus, eu tenho feito tudo certo. Tiraram as vidas dos seus profetas. E agora estão tentando tirar a minha. Naquele momento ele se entregou à autocomiseração.
É como se o trabalho dele não estivesse tendo uma recompensa. E queridos, é aquilo que eu falei, às vezes a gente se esforça tanto para servir o Senhor. E a gente tem que continuar fazendo isso. E a gente às vezes só leva a bordoada. E a gente tem se sente tentado a pensar como Elias. Se não pensa, eu estou fazendo tudo certo. E as coisas ainda estão vindo bordoada para mim. Será que alguém falou aqui? Será que a culpa é de Deus, né? Deus, o Senhor está recompensando Deus, seu servo não. Entende? Porque essa parecia ser a ficha de Elias. Deus, tem uma coisa errada aí. Porque estão procurando me matar. E aí Deus dá a Elias uma visão que Elias não tinha. Deus está dizendo assim: Elias, seu trabalho não acabou não. Você vai fazer isso, você vai ungir Azael, rei da Síria, né? Você vai ungir Azael no lugar do rei. Você vai ungir Jeú lá, rei de Judá, eu acho, né? E depois Deus tomou Elias. Deus disse o seguinte: Elias, seu trabalho não acabou. E Elias, deixa eu dizer mais uma coisa para você. Deus não deixou Elias se sufocar na comiseração, não. Ele disse assim: deixa eu dizer mais uma coisa para você. Eu vejo alguém. Você acha que todos os profetas morreram e vão matar você? Há 300 joelhos que não se dobraram para Baal. Há um povo que é meu, que chama pelo meu nome. E esse povo eu vou cuidar. E esse povo eu estou preservando. Você não está sozinho. E quando a gente está adoecido emocionalmente, a gente acha que está sozinho. A gente acha que o nosso trabalho não tem recompensa. E a gente acha que Deus não está sendo suficientemente justo conosco. Elias pensou assim porque nós não pensaríamos. A gente tem muito a aprender com a palavra de Deus. E da forma como Deus lida com as emoções humanas. E Deus, como diz, eu acho que aqui deve ter essa expressão, que é bem nordestina não. Deus não se impressiona com o seu plano não, viu? Ele diz assim: vá-se embora e faça o seu trabalho. Que eu estou mandando e eu sei o que tinha para fazer. Não faça pampinho diante de Deus, não. Ele não se impressiona. Ele vem muito além de você. Mas ele não deixa nem mais de cuidar de você. Mas ele não se impressiona com pampinho, não, né? Nem vá. Pode passar. A Bíblia nos ensina, falta mais saber. A Bíblia nos ensina que apesar das dificuldades e aflições, nossa fonte de contentamento é quem, igreja? A gente vai passar por dificuldade e aflições? Sim. Gente, a gente tem que entender uma coisa. O servo não tem maior, me ajuda aí com isso, o servo não tem maior glória que o seu Senhor, é? Honra. O servo não pode ter maior honra que o seu Senhor. Servo é servo. Se Jesus, que é o nosso Senhor, ele passou todo tipo de tribulação, por que a gente não vai passar? A gente vai ter maior honra que Jesus? A gente é mais importante que ele? Não. A gente vai passar sim. Então, uma coisa certa é que a gente vai passar por dificuldade quando estivermos aqui. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa fonte de contentamento é o Senhor. E essa é a forma da gente lidar com as nossas emoções. Pode estar indo tudo ruim, mas a nossa fonte de contentamento é o Senhor. Ela também nos orienta a não sermos envolvidos pela ansiedade, porque o Senhor Deus, que é soberano e conhece as nossas necessidades, é suficientemente bom e poderoso para supri-las. Ele cuida de nós. Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus, aliás, a palavra de Deus está dizendo: jogue sobre Jesus, jogue sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a preocupação, porque ele tem cuidado de você. Querido, quando você não confia no Senhor, quando você é engolido pela ansiedade, sabe o que você está testemunhando? Você está falando, não é que seja com seus lábios? Eu não confio que Deus seja suficiente, competente para cuidar das minhas necessidades. Então eu vou lá e cuido. Você entrega uma coisa a Deus, ela vai comprar, vai tentar resolver você mesmo. Sabe o que você está comunicando para Deus? Deus, olha, é o seguinte, eu acho que não vai dar conta do recado, não, então eu vou ali e vou fazer. Então a Bíblia diz: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. A relação que Deus tem com aquele que o tem é de cuidar. E o cuidado de Deus é suficiente, né? Tem uma música que a gente escuta recentemente, não foi Felipe, que ele fala assim: porque
Porque o choro se o fardo é de algodão. Não é isso? Eu achei linda essa frase. Por que o choro se o fardo é de algodão? Porque você está chorando como se tivesse uma pedra, uma rocha sobre você, lhe esmagando, lhe sufocando, lhe paralisando. Esse não é o fardo de Jesus, não. Ele diz: por que o choro se o fardo é de algodão? Algodão pesa? Pesa, gente. Bota um algodãozinho aí, uma lãzinha nas suas costas, você continua bem, né? Então lance sobre ele toda a sua ansiedade. O coração, lá em Provérbios 12, 25, olha só como a palavra de Deus nos ensina sobre as emoções. Provérbios 12, 25, o coração ansioso faz o quê? Dá para ler? Deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem. Um coração ansioso mexe com as nossas emoções, abate as nossas emoções, nos paralisa. Mas uma boa palavra o anima. E a boa palavra vem de Deus. Pode passar, não estamos terminando, viu? Devemos desejar o reino de Deus como a nossa prioridade. Lá em Mateus 6,34, lembra comigo? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, a sua própria dificuldade. Quem foi que falou isso? Quem sabe? Jesus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta, né? O dia de amanhã vai trazer suas preocupações. Basta cada dia, né? Suas dificuldades. E Mateus 6,33, né? No versículo anterior, Jesus diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queridos, eu acho que esse versículo responde, certo? Uma pergunta que eu deixei aqui. Por que a gente tem uma geração que tem tudo à sua mão, que tem luxos? Porque é luxo você comer umas coxas se você quiser todo dia. É luxo. Você vive sem isso, vive. Mas por que a gente tem uma geração tão adoecida? Entendeu? Que tem tudo à mão. Porque a nossa geração, hoje, as pessoas e a igreja também, ela está focada nas coisas desse mundo. Todo mundo quer ser bem sucedido. Todo mundo quer passar num concurso, quer passar numa faculdade, quer ter uma profissão bacana, quer juntar dinheiro, quer reformar a casa, quer comprar aquele carro bacana, quer passar férias em um lugar bacana. E toda a fonte da nossa energia é sempre por querer mais. Porque o nosso coração e a nossa mente está num reino que é material e passageiro. E é claro que você vai ficar ansioso. Uma das coisas que eu atendo muito são jovens que vão prestar Enem. Eles ficam tomados na ansiedade, se não passar. Entende? É como se todos os seus sonhos, toda a sua vida fosse resumida à sua aprovação, ao seu ingresso na universidade. Porque aí ele vai ser bem sucedido, ele vai ter uma família, ele vai ter como sustentar uma família, ele vai ter como viajar, ele vai ter como comprar isso, comprar aquilo, ajudar a família, ajudar os pais. Você entende que nós estamos doutrinando, inclusive os nossos adolescentes e jovens, os nossos filhos, para serem bem-sucedidos no mundo temporal. A gente precisa focar no reino de Deus. E o reino de Deus não é o reino celestial que ainda vai chegar, não, viu, queridos? A gente entender uma coisa. Quando Jesus ele tem na cruz a obra de salvação, de redenção da humanidade, realizada, consumada, plena, completa, o reino de Deus começa. O reino de Deus já está. Nós fazemos parte desse reino. Sabe por quê? Porque como Paulo, a gente pode se alegrar em meio à dor. Porque pela obra de Cristo nós podemos amar o próximo. Ninguém pode amar o próximo adequadamente como a Bíblia manda, se não tiver o Espírito de Jesus, porque nós somos egoístas, porque nós somos individualistas, porque queremos sempre nos entender. Entende? Na hora da briga você receber a ofensa, você não revidar. Na hora da briga você não ter uma questão da humildade, entendeu? De você ajudar aquele que te
machucou, de você orar por aquele que te perseguiu. Isso é reino de Deus. Porque são valores do reino, a essência do reino, o amor, a bondade, os frutos do Espírito, aqui e agora. Busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é você evangelizar as pessoas do povo do céu, não. O reino de Deus. Da mesma forma que as consequências da queda lá com Adão e Eva se fazem sentir até hoje. O que Cristo fez na cruz e superabundância por meio de nós é a resposta para essa geração perdida. O poder de Deus é para a sua igreja. Nós somos o poder de Deus revelado através da cruz de Cristo. Esse é o reino de Deus, é um reino de poder, de vida no Espírito Santo. Quando diz busca o reino de Deus, não é só você evangelizar, não é você ter a mente no reino. Eu estava até falando com as irmãs mais cedo. Quando você tem a mente no reino, naturalmente, eu acho que a irmã deu uma cena lá, que é uma, irmã, vou dizer a cena, é só dizer que é uma das solas. Lá das 5 solas, mas não vou dizer o resto, não se preocupe, ninguém vai hackear a sua internet. Não está sem trabalho, não, né? Então, quando você tem a mente no reino, tudo que você faz, você quer glorificar o reino. Quem é que tem filho com nome bíblico? Levanta a mão. Ó, tudo de crente, né? Cada um com nome bíblico. Eu estava dizendo que até o nosso cachorro tem um discípulo, é Tito. Eu até estava brincando que Tito tem discípulo lá no condomínio. Porque Tito é o cachorro que mais lata no condomínio. Aí depois que Tito chegou no condomínio, tem um monte de cachorro que lata desesperadamente. Isso é Tito fazendo discípulos. Ele está cumprindo a missão, né? É ele, o profeta, não é nada difícil. Entende? Nós somos assim, não é a nossa cena, é a nossa rede. A nossa rede de internet é o rei está voltando. Quem lá no condomínio abrir vai ver, o rei está voltando. Porque nessa casa tem crente. Né? Porque só tem um rei que vai voltar, que é o nosso Jesus. Quando a nossa mente está no reino, as coisas mínimas transparecem o reino de Deus. A gente ama a volta de Jesus. A gente vive os frutos do Espírito. A gente vive a vida de poder. A gente vive a vida de fé. A gente confronta os nossos pensamentos. Diz, olha, meu pensamento, você está adoecido. Você está dizendo isso, mas a palavra de Deus diz isso. Isso é viver no poder do Espírito Santo. Isso é viver com a mente e a vida focada no reino de Deus. Portanto, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus em tudo que você precisa. Agora eu estou fazendo, agora está fechando para mim, porque eu comecei falando um pouco da minha vida, do meu testemunho. Eu falei que eu recebi a palavra com 8 anos de idade, eu vou ter que revelar a minha idade, né? É triste, mas é verdade. Então, eu recebi a palavra com 8 anos de idade. Hoje eu tenho 44 anos. Então, sou uma caminhada com Cristo aí de 36 anos, com Jesus. E eu posso dizer que quando você busca o reino de Deus, tudo que você precisa é acrescentado. Se eu me possibilitou passar na Universidade Federal, quando o curso de psicologia era o segundo curso mais concorrido, ele só perdia para a medicina. Só tinha curso lá, não tinha nem uma faculdade particular. E Deus me possibilitou passar nesse curso concorridíssimo, só perdia para a medicina. Deus me deu uma profissão. Deus me deu uma família cristã que eu tanto ansiava, que era o desejo do meu coração. Deus nos deu um ministério. E Deus deu cura. Meu filho é um milagre. Eu tenho um tumor no cérebro, eu não podia engravidar. Deus me curou do tumor, no outro mês ele foi concebido. Esse é o Deus que a gente ama e que a gente serve. É esse Deus. Busca o primeiro lugar, tenha a sua vida dedicada ao reino. Tudo que você precisa, não é tudo que você quer, é tudo que você precisa. E a Bíblia diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor me possibilitou passar no curso público, né? O Senhor me possibilitou termos a nossa casa, né? Conseguimos nosso campinho, como a gente sonhou por isso, como a gente sofreu por isso, entendeu? E Deus, eu sei que Deus tem muitas coisas, né? E queridos, eu posso dizer uma coisa: eu não tenho falta de nada. Como Paulo, nada me falta, porque o meu contentamento é Cristo. Nada me falta. Ele me deu, supriu todas as minhas necessidades. Ele me acrescentou todas as coisas e ainda continua suprindo. Eu sei qual sou a minha, cada um de vocês, que é fiel e tem ao Senhor.
para isso, há uma condicionalidade. Lembre-se, quando Deus dá uma ordem, Ele associa a uma outra coisa. É uma ordem para ser obedecida. E toda vida obediente tem recompensa. Busque o primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, tudo que você precisa, vai ser acrescentado. Não se preocupe. Eu lembro do testemunho do pastor José, pastor lá da Paraíba, que eu amo muito. Eu tive uma oportunidade de ser, né, praticamente discipulada por ele, porque eu sempre fui aquela pessoa que gosta de sentar ao pé de quem sabe mais e apenas ouvir. E a gente aprende muito quando a gente ouve. Ele disse assim, quando eu entrei na faculdade, ele entrou na faculdade de engenharia, ele disse que colocou todos os livros numa pilha e colocou a Bíblia em cima. E ele disse uma coisa para mim. Eu era uma jovem ainda, solteira, inclusive ele disse assim, Karina, quando você se compromete com o reino de Deus, Deus é comprometido com você, com os seus planos, com os seus sonhos, com aquilo que você precisa. E ele disse assim, eu não esqueci. Ele disse assim, quando eu entrei na faculdade, eu coloquei todos os meus livros, fui para a faculdade, coloquei a Bíblia e disse para Deus, Deus, eu estou indo para a faculdade, mas o Senhor continua sendo meu prioridade. Ele disse que não faltava um culto na igreja, nem um culto de semana. Ele disse que participava de tudo, ele como jovem participava de tudo, era líder. E ele disse, eu terminei o meu curso de engenharia, viu? Ele disse, eu terminei o meu curso. E todas as minhas notas eram as notas mais altas. Ele honrou o Senhor. Colocou a Bíblia lá em cima do livro, dizer, honra ao Senhor. Vou participar, vou continuar edificando o reino de Deus. E Deus honrou aquele homem. Ele terminou a faculdade, envolvido na obra de Deus. Mas as melhores notas eram as dele. Esse é o nosso Deus. Se Ele manda você fazer, obedeça, porque você vai ser abençoado. Amém? Irmão, não sei se tem mais, tá? Acabou. Queridos, então, foi só um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria abrir agora esse momento para pergunta, para um testemunho, para uma experiência. Vamos compartilhar comigo. Eu gosto muito de ouvir também. Aprendo muito ouvindo, né? É aquilo que você psicólogo, né? Eu ouço muitas pessoas. Eu falo muito, mas eu ouço mais, viu? Eu ouço mais do que eu falo. Vamos lá, vocês? Pode tomar aqui. Eu passei por 2 depressões, fui internado 2 vezes, ainda com medicamento, mas eu aprendi a confiar. O tempo que eu passei na depressão, o tempo todo calado, não chorava, não ria, mas aí Deus estava me preparando para a obra dele. E hoje eu sei que eu estou curado 100%, mas eu sou outra pessoa diferente do que eu era antes. Então, o que eu amo mais é fazer a obra de Deus. E pregar, eu prego na internet, eu prego no meu salão, onde eu trabalho, na escola, onde eu vou. E assim, eu acho que o maior testemunho que a gente pode contar não é nem a gente tanto falar, mas sim a nossa maneira de viver. Isso for voltar. Qual é o seu nome? Cícero, né? Sim, Cícero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você falando aí, né? O Espírito Santo me inspirou de te dizer algo. Primeiro, eu quero lhe parabenizar por você abrir, né, a sua história pessoal, que eu não conhecia, tá certo? E você reconhecer também que a depressão é algo tão sério que você está dizendo para mim, olha, eu já passei por isso, por isso, por isso. Eu sei que não foi totalmente vencida, mas hoje eu vivo isso, eu faço isso, eu prego Jesus, eu testemunho. Eu quero te dizer uma coisa, essa semana lendo o livro de Jeremias, tem um trecho muito conhecido, que é até uma música do Deus do Ponto, se não me engano, Manancial, que ele fala que eu quero ser, né, como um jardim regado, cuidado, depois a música é baseada nesse trecho. E ele fala que Deus fará que mesmo no tempo de sequidão, as suas folhas estejam verdejantes, que você fique perfeito. Querido, a gente precisa desconstruir uma coisa, o irmão ainda está lutando contra a depressão, mas ele está com as folhas verdes, ele está frutificando. Então, uma coisa que a gente precisa entender, às vezes, de fato, Deus não zera aquele problema. Você pode ser uma pessoa ansiosa, pode ter características de depressão, mas em Cristo você ainda pode frutificar.
Em Cristo as suas folhas ainda estarão verdejantes, porque é promessa do Senhor. Então, mesmo que você tenha um problema de saúde mental, como é a depressão, um problema de saúde, certo? Você continua fiel ao Senhor. Porque o mais importante não é você se curar da depressão, você continuar frutificando e glorificando o nome de Deus. Eu sou professor, sabe? Aí o método minha responsabilidade, o método de trabalho. Eu tinha 3 opções: professor volante, biblioteca ou reforço. Eu disse: eu quero reforço, porque eu quero ser útil. E assim, eu faço para as crianças a palavra de Deus, né? Eu oro com ela, semana uma menina que estava com problema do pai, eu fui conversando com ela, chegou na escola, a primeira coisa que ela fez foi me abraçar. Ela disse: professor, o que entreguei é Jesus. E isso foi até ontem. Ontem ela disse que está em igreja 10 anos. Isso a gente trouxe por ela porque ela estava em conflito. Ela disse: morar com a mãe com o pai. Eu disse: eu não posso dizer a você que você vai morar com sua mãe ou com seu pai. Lá no seu pai mora na igreja, ela disse: tem não. Eu disse: pois ore a Deus e peça a Ele com quem você vai ficar, porque eu não posso dizer, mas você peça a Deus. Ela já tinha sido, primeiro que estava desviada, a família deixou a igreja, e aí ela disse que se encontrou com Jesus novamente. Sabe, tem muito crente com ansiedade e depressão. Muito. Mas o problema não é ansiedade e depressão. Sabe por quê? O grande problema do crente, o grande problema da igreja é quando ele para de frutificar. Sabe por quê? Porque isso é meta. Sabe quando você trabalha numa empresa com meta tal? É meta de Satanás, prioritária. Certo? Tem gente que diz assim: o diabo quer destruir a minha vida. Quer não. Você não está falando disso. Quer não. Deus está preocupado em destruir sua vida. Deus está preocupado em lhe paralisar. Em lhe paralisar para que você não dê fruto. Tem muito crente que está indo fruto. Sabe por quê? Quando você está adoecido mentalmente, você tem dificuldade de frutificar. E louvado seja Deus por sua vida. Porque você está com o seu propósito firme, colocando sua confiança em Deus. E mesmo adoecido, você está frutificando. Mas quando você está doente, você para de frutificar. Você para de buscar a Deus, você para de testemunhar, você para de ter frutos do Espírito Santo. Mas não só quando você está adoecido. Uma ferramenta que o diabo tem usado nesse tempo é a distração. Como a gente se distrai? Gente, pelo amor de Deus, você entra no Instagram, vou passar 15 minutos, você passa 1 hora. Eu fico. Deu assusto, eu passei 1 hora. Você diz: meu Deus, eu podia estar orando, lendo a Bíblia, lendo um livro, de discipulado. Passei 1 hora aqui, às vezes eu fico, puxando minha orelha, eu mesmo. Meu marido puxa também, mas eu também puxo. Do marido, só para você saber, eu também me cobro. Nós somos uma geração que a gente está muito distraída. A gente nunca teve tanto acesso à tecnologia quanto entretenimento disponível. Você abre um catálogo da Netflix, você não consegue acompanhar as novidades. Toda semana lança um filme interessante. Lá no meu trabalho, o pessoal quer uma série tal. Assim, eu tenho muita dificuldade de assistir série. Eu assisto uma outra com minha família, assisto os 3 juntos. Por quê? Porque é uma coisa que te prende. Você se eu quero assistir, não ficar presa num negócio de 20, 30 temporadas, sei lá, Deus me livre, isso vai me prender. E você fica preso naquilo. Entende? E o que acontece é que muitos crentes não estão frutificando, porque eles estão paralisados pela ansiedade, pela depressão, tá certo? Mas eles estão paralisados pela sua, como é que eu posso dizer? Porque eles perderam o foco. Eles estão distraídos. Queridos, tem igreja, entenda uma coisa, tem igreja que ela foca em tudo, menos
em trabalhar discipulado para que os seus membros frutifiquem. Ela foca em eventos, entendeu? Ela foca em ação social, que não é errada. A gente viu agora um congresso maravilhoso que trabalha em transformação social, mas associada ao evangelho mesmo, de fato, sendo pregado. Entende? Então, a gente tem igrejas e crentes que não têm frutificado. Eles estão pegando a sua vitalidade e colocando em coisas que são secundárias e não no reino de Deus. Então, essa é a meta do diabo. O diabo não está preocupado com ele, quer que o crente não frutifique. Se você não frutifica, o diabo está feliz. Porque se você não frutifica, o reino de Deus não cresce, não avança, não é prioridade. E aí eu acho que cabe uma reflexão para as nossas vidas, para os nossos comportamentos, para as nossas famílias, se a gente tem frutificado. Ou se as estratégias de Satanás, inclusive uma delas é esse excesso de entretenimento, tem nos paralisado. Tem muitas pessoas que estão paralisadas pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, pela depressão, mas pelo entretenimento. Ora, se você está achando lendo a palavra de Deus e orando, você vai frutificar? Não. Sabe por quê? Porque o Espírito já apagou faz tempo. Tem mais uma chaminha, não. Nem aqui não tem mais. Aquela brasinha, quando você apaga a vela, ela fica um pavio vermelhinho, já foi. Você não ora, você não tem vida com Deus, na sua intimidade, já apagou o Espírito. Apagou o Espírito, você não frutifica, não. Você só frutifica se você estiver ligado à videira. Sem mim nada se poderia fazer. Fique ligado a mim para que você dê fruto. A gente precisa vigiar. A gente precisa voltar, de fato. Né? Porque não é só sobre depressão e ansiedade. É muito mais. Mas como eu disse, a Bíblia ensina o caminho da verdade. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu perdi a noção da hora, porque também tem não tem. Já passou da minha hora, 9 e pouco, né? Então, alguém tem mais alguma? Vou dar uma chance para uma outra pergunta, um comentário e vou encerrar. Senão daqui a pouco vocês vão já fechar as portas aqui. A gente vai. Você tem que ser, né? Sai assim já. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Tem certeza? Posso passar a pergunta Vitória? Tem uma Vitória com você. Amém. Amém, né, irmãos? Que Deus venha frutificar na nossa vida alegrias, fazer cair por terra toda a depressão, toda a ansiedade que foi lançada sobre a vida de cada um de nós. Lembrando, irmãos, que amanhã nós teremos nosso café da manhã, tá ok? E lembrando que o culto às 19 horas, amém? Eu peço ao pastor que pode estar orando encerrado, amém? Graças a Deus, querido. Amém. Eu posso ler um versículo, sabe? Salmo 23, no primeiro verso, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Daí Karen colocou muito bem, não é aquilo que eu quero,
não é aquilo que eu preciso, não é aquilo que eu busco, mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele conhece exatamente o que a gente precisa e o que a gente necessita. E o que o salmista está dizendo aqui, basicamente, resumindo a história, é que Jesus Cristo é suficiente. A suficiência de Cristo, né, ela nos capacita a caminhar nessa jornada, na nossa vida, nos nossos sonhos e projetos, à luz do Senhor. Então vamos para casa hoje pensando nisso. Cristo é suficiente. Ele é o meu. Oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o teu nome, grandioso és tu. E nessa noite, Deus amado, nós agradecemos por esse momento.